Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de PIB pelo lado da demanda agregada. Nós iremos utilizar as referências que o professor colocou no AVA e com isso nós vamos discutir como que o PIB pode ser mensurado pelo lado da demanda. Relembrando o nosso sistema, o nosso aparelho produtivo, que a gente viu lá desde a primeira aula, tem os fatores de produção, né, a atividade econômica, com os setores primário, secundário e terciário, com o objetivo de gerar bens e serviços através do fluxo real e atendendo às necessidades humanas. Mas nós sabemos que todo o processo de produção é necessariamente um processo de geração de renda, ou seja, de remuneração dos fatores, né? Seja na forma de salários, lucros, juros, royalties, aluguel e até mesmo lucro. Essa renda possibilita as famílias terem demanda. Então, o que nós vamos trabalhar agora, na aula de hoje, é como que nós podemos calcular o PIB, ou seja, a riqueza de uma nação através da geração de bens e serviços, bens finais e serviços, né, pela demanda. Não se esqueçam, nós temos produção, renda e demanda, as três formas de mensuração do PIB. No nosso curso, nós vamos ver só duas. A primeira, que a gente já viu na aula passada, PIB pelo lado da oferta, e nessa, PIB pelo lado da demanda. Então, como os agentes econômicos, né, são mensurados dentro das contas nacionais? Vamos ver o quadro. O que a gente tem? Nós temos que o produto interno bruto, ou seja, a produção total de bens finais, serviços e unidades monetárias, num determinado período de tempo e gerado em território nacional, é dado pelo consumo das famílias, ou seja, CPF das famílias, investimento bruto das empresas. Percebam que esse investimento bruto que está em azul aqui, ele classifica o B de bruto aqui do PIB das empresas, pessoas jurídicas, CNPJ. Gasto do governo, ou seja, o gasto de bens e serviços, não é o gasto total não, é o gasto de bens finais e serviços, ou seja, aquele que gera riqueza e atende a uma necessidade da sociedade. Mais exportações de bens e serviços, menos exclui as importações de bens e serviços que não são produzidas no território nacional. Então, esclarecendo, deixando bem claro, o investimento bruto, que é o que está em azulzinho aqui, que dá a característica, né, do BI aqui, investimento bruto, ele é igual à formação bruta de capital fixo, FBKF, mais a variação de estoques. A formação bruta de capital fixo, vocês estudaram, né, nas referências que o professor passou, eles representam a compra de novas máquinas, equipamentos, edificações, que de certa maneira estão ampliando a capacidade produtiva de uma nação. Então, por exemplo, todos aqueles bens finais que são utilizados na produção de outro bem, ele forma os bens capitais. Uma coisa bem simples, né? Uma empresa na área de telecomunicação, ela compra um carro. Para ela, no CNPJ dela, o carro é formação bruta de capital fixo. Uma indústria, no setor têxtil, compra uma máquina para construir roupas. Essa máquina é formação bruta de capital fixo. Né? Constrói-se novas residências, né, ou novas fábricas, ou seja, um imobilizado, também é formação bruta de capital fixo. E a variação de estoque, ela pode ser positiva ou negativa. Ela representa o quê? Matéria-prima, ou seja, um processo, né, produto em processo e compra de matéria-prima. Então, é o processo, é a produção em andamento. Tá? Então, de certa maneira, nós temos lá formação bruta de capital fixo mais a nossa variação de estoque. Tá? Então, o PIB, sendo decomposto de uma maneira bem, né,
Então, vamos botar aqui o azulzinho, que ele representa o investimento, o B. O PIB, de uma maneira bem completa, é igual consumo das famílias mais formação bruta de capital fixo com variação de estoque. Tá vendo? Ó? O professor abriu aqui, ó. Agora, né? Tá bem aberto ali, ó. Eu abri a formação de estoque. Mais gasto do governo, mais X, menos N. Ou seja, aqui nós temos o nosso PIB. Tá? Teoricamente falando, né, no cálculo do PIB, nós podemos também ter o produto interno líquido. Tá? Então, estou observando aqui, acompanhando o professor, e nós vamos ver o produto interno líquido. Qual que é a diferença dele? Tá? Vocês vão poder perceber que aqui no investimento, tá? Vou apagar aqui para não confundir. Tá? Lá em cima também, ó. Lá em cima também. Vou colocar com uma cor diferente para destacar o que a gente está diferenciando. Líquido e L mesmo, PIL. Aqui e L. Tá? E esse L nós vamos chamar, PIL, né? Nós vamos chamar de investimento líquido, que é o IL, né? Repetindo ali, né? Para não ter dúvida, é o investimento líquido. E esse investimento líquido, detalhe especial, é a formação líquida de capital fixo mais a mesma variação de estoque. Tá? Agora, a formação líquida de capital fixo, que a gente coloca, né, como a compra de máquinas, equipamentos, bens de capital, nesse nosso caso aqui, ó, é a mesma coisa. É a formação bruta de capital fixo, se você poder observar no nosso livro, menos a depreciação do capital. Que o capital, muitas vezes ao longo do tempo, ele sofre depreciação. Então, nós temos um capital, ou seja, uma máquina de equipamento, que pode depreciar pela sua utilização, que pode depreciar ao longo do tempo, pelas condições de mercado e até mesmo pelo desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente tiver a depreciação, ou seja, e tirar, percebam que a gente está excluindo aqui o negativo, e tirar a depreciação da formação bruta de capital fixo, então nós temos a formação líquida de capital fixo e consequentemente o PIL, né? PIL com L no final. Então, dentro dessa ótica, tá? Eu tenho uma renda, né, interna líquida também. Vou dar um pouquinho de água aqui. É importante destacar que o IBGE não divulga esse produto interno líquido, ele sempre divulga o bruto, devido à dificuldade da gente calcular a depreciação. Bom, e usando aqui o quadro aqui no final, então nós temos que o PIL, produto interno líquido, é igual o produto interno bruto, ó, menos a depreciação do capital, ou simplesmente depreciação, que o exercício muitas vezes pode te oferecer. Depreciação do capital é igual a, por exemplo, 50 unidades monetárias, 60 unidades monetárias. Ele tem que colocar a unidade monetária aqui, depreciação do capital. Tá? Então, produto interno bruto, líquido, é igual ao bruto menos a nossa depreciação. Joia? Tá? Então, a gente viu a diferença entre
produto interno bruto e produto interno líquido. Claro que o mais divulgado é o bruto, né? O que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá? O que eu vou ver agora com vocês? Vamos trabalhar as questões, né, de renda e produto, equivalência entre renda e produto, né? Para vocês entenderem bem, né, algumas nomenclaturas que são comuns nas contas nacionais. Vamos ver essa equivalência ali. Vamos usar o quadro aqui, né, para a gente poder entender bem o que o professor está querendo dizer. Equivalência entre produto e renda. Sabendo, né, que todo processo de produção é um processo de geração de renda, né? Então, na economia, eu não tenho renda se eu não tenho produção. A renda no sentido de remuneração dos fatores, não de transferência de renda, não estou falando de renda disponível, mas é renda mesmo, de geração de remuneração de fatores. De tal maneira que quando eu calculo o produto interno bruto, eu tenho, por equivalência, pode botar 3 ou igual também, a renda interna bruta, tá? É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Quando eu tenho o produto interno líquido, nós temos, vou botar igual aqui mesmo, renda interna líquida também, tá? Então, eles são equivalentes, representam a mesma coisa, tá? Dentro do aparelho produtivo. Se eu estou produzindo, estou gerando renda e vice-versa. A renda também gera demanda e sustenta o nosso aparelho produtivo. Ok? Tá? Então, essa é uma equivalência importante, né, que a gente até falou na aula, né? Você lembra lá, todo processo de produção é necessariamente um processo de geração de renda? Então isso também nos ajuda, esse conceito, a afirmar, né, que produto interno bruto é igual a renda interna bruta. Produto interno líquido é igual a renda interna líquida. Tá? É o mesmo conceito. Tá? E o que a gente vai ver agora? Dentro dessa nossa aula. Tá? Nós temos que diferenciar, a partir de agora, o nacional do interno. Porque até agora a gente viu o bruto do líquido. Mas a gente não fez uma diferenciação do nacional e do interno. Tá? No sentido, né, da gente trabalhar esses dados aqui. Tá bom? E até mesmo ver a diferença, por exemplo, por que os Estados Unidos da América usam mais o nacional, muitas vezes, na divulgação dos seus dados econômicos, do que o interno. E ao contrário, por que o Brasil usa mais o interno do que o nacional? Tá? Então vamos ver agora a diferença entre nacional e interno, seguindo o nosso material de apoio. Então, diferença em nacional e interno. Tá? Quando nós trabalhamos no nacional interno, nós temos que ter em mente que o produto pelo lado da demanda agregada, ele só existe porque tem a geração de renda. Mas detalhe, nem toda renda gerada internamente vai necessariamente para o mercado nacional. Por quê? Porque às vezes eu posso ter uma renda gerada internamente no país e por algum motivo, seja uma empresa, uma família, unidade familiar, enviar essa renda para o exterior. Por exemplo, né, digamos que eu tenho um parente, um filho que estuda na Inglaterra.
Então eu produzo aqui meu serviço, meu bem final, meu serviço, recebo minha renda, a renda interna, né, porque eu produzi no território nacional. Entretanto, eu vou transferir essa renda para o exterior para o meu filho ou um parente meu consumir. E ela não vai entrar no mercado nacional. Então percebam, essa renda que vai ser consumida no exterior, ela é renda enviada ao exterior. Percebam que nesse caso ela aumenta o PIB, mas deixa de entrar no mercado nacional, no qual a gente estudou no sistema econômico, lá desde a primeira aula. Ele não entra no mercado nacional. Então ela não contabiliza no PNB, mas contabiliza no PIB. Tá? A mesma coisa, um estrangeiro produziu no exterior, né? Por exemplo, muito comum, né? Às vezes a família, uma parte da família fica aqui no Brasil e outra vai trabalhar no Japão, ou né, vai trabalhar nos Estados Unidos, produz lá, e dependendo do período, a cada mês, a cada trimestre, de lá, né, lá do exterior, transfere a renda para cá, no caso brasileiro é renda recebida do exterior, que vai ser utilizada para consumir no mercado nacional, de tal maneira que essa renda não foi gerada interna, então não entra no PIB, eu tenho que fazer essa correção no PIB, tiro do PIB, mas é consumida no mercado nacional, ou seja, né, ela entra no PNB. Tá? Eu queria trazer para vocês 3 casos. Quando a renda enviada é maior do que a renda recebida, quando a renda enviada é menor do que a renda recebida e quando ela é igual. Tá? Eu quero que vocês me sigam também, já que vocês também já estudaram, né, o nosso material de apoio, de acordo com a orientação do professor. Tá? E aqui a gente deixa claro essas situações. Vamos lá, primeiro caso. Tá? Se renda enviada ao exterior, né, nomenclatura você já está familiar, porque você está estudando, tá, for maior do que a renda recebida do exterior, tá vendo aí, ó? Tá? Então, PIB é maior do que PNB, tá? PIB é maior do que PNB. E detalhe, a renda líquida enviada ao exterior, que é a renda enviada menos a renda recebida, ela é positiva, né? Ela é positiva. No nosso exemplo, lá no nosso livro, lá em Desordem 2009, nós temos o PIB de 2007 do Brasil, ó. O PIB é igual PNB mais renda líquida enviada ao exterior. Tá? Então, no cálculo ali que a gente tem, ó, PIB é igual, aqui Brasil, tá? Brasil, vamos deixar bem destacado o que a gente está vendo ali, ó. Economia brasileira. Brasil. Tá? É aqui 2.054 mais 54, que é igual 2.558.000.000.000. Tá? Tem o nosso exemplo lá, nosso livro. Então percebam, o PIB é maior do que o PNB, esse aqui é o PNB, que é o caso da economia brasileira. Então países que, no caso brasileiro, que pagam juros da dívida externa muito tempo e também enviam muito lucro para o exterior, no caso que a gente tem muitas multinacionais aqui no Brasil, veja o setor automobilístico, grandes